com a paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos de EBD. No vídeo de hoje chegamos ao nosso quarto trimestre do ano de 2021, o nosso quarto trimestre com mais uma lição maravilhosa, que também tem assuntos bastante importantes e bastante interessantes também para nós estudarmos e agregar conhecimento. A gente vai falar um pouquinho com o tema da lição Vivendo em Sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma sociedade, sobre fazer a diferença sendo cristão na sociedade, saber fazer a diferença, sobre alguns problemas sociais como bullying, padrões sociais de beleza e outros assuntos também que a lição vai abordar. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise geral da lição do nosso quarto trimestre, vamos ver o que ela fala, cada lição, quais são os pontos, os nossos objetivos, quais são os assuntos que elas vão nos retratar. A nossa lição de número 1 desse nosso quarto trimestre com o tema O que é uma sociedade? A gente vai entender um pouquinho sobre o que é uma sociedade, que tem nos nossos 3 objetivos. A lição traz 3 objetivos para nós, que é compreender o que é uma sociedade, saber que os valores de Deus são eternos e imutáveis para todas as sociedades, que esse daqui é um objetivo, um ponto bem importante, que a gente tem que saber que independente de todo tipo de sociedade que existe no mundo, os poderes de Deus vão ser eternos e imutáveis em todas elas. Não tem uma diferença. Sou mais popular, sou menos. Não tem diferença de sociedade para os valores de Deus, pois são eternos e imutáveis para todas as sociedades. E nos conscientizar de que Jesus deseja que façamos a diferença em nossa sociedade. Então, esses são os 3 objetivos da nossa primeira lição, que façamos a diferença em uma sociedade para que não façamos as mesmas coisas de errado que as pessoas estão fazendo, as pessoas que não conhecem ainda Cristo, e devemos fazer a diferença no meio dessas pessoas. Agora a lição de número 2, família, nosso primeiro grupo social. A família vai ser sempre o nosso primeiro grupo social, independente de qualquer coisa, pois você não nasce e faz amiguinhos ali quando você nasceu. Você nasce e o seu primeiro grupo social, os seus primeiros amigos, as primeiras pessoas em que você vai ver é a sua família. Então ela é de fato o nosso primeiro grupo social. E temos 2 objetivos nessa lição, que é compreender que a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade. Você vai começar a se enturmar na sociedade, ter um grupo social, ter amigos de verdade a partir da família, é a célula mãe. Você vai se comunicar, ter contato com pessoas primeiramente na família. E saber que a família é um lugar de convivência, acolhimento e de relacionamento. Ou seja, ela é um lugar de acolhimento, de relacionamento. Ou seja, não devemos ter brigas nas famílias. Ela é o nosso primeiro grupo social, nossos verdadeiros amigos. Ou seja, são pessoas que vão nos acolher de verdade. Ou como muitas vezes acabamos fazendo amigos aí fora, que não vão nos levar para um bom caminho, não vão falar verdades como a nossa família faz, que é o nosso primeiro grupo social, que sempre vai ser os nossos melhores amigos. Lição de número 3, fazendo a diferença na sociedade. Aí vai entender um pouquinho sobre o porquê devemos fazer diferença na sociedade e que temos a obrigação de fazer essa diferença. A gente tem que compreender de que o cristão precisa fazer a diferença na sociedade em que está inserido. Saber que o cristão precisa produzir bons frutos. Eu não vou produzir os mesmos frutos que o coleguinha. Se ele escuta a música do mundo, fala palavrão, usa as roupas inadequadas para nós crentes e que não agradam aos olhos de Deus, ele não está produzindo bons frutos. Ouvindo coisas que não deve, não está produzindo bons frutos. E nós cristãos, na sociedade em que estamos inserida, nós temos que produzir bons frutos. Não vamos agir como eles agem. Devemos influenciá-los para agir como nós agimos e mostrar a ele o verdadeiro caminho, o caminho que é certo. E não nos influenciar por eles. Devemos produzir bons frutos.
e compreender o real significado de sal da terra e luz do mundo. Aí vai entender o real significado desse versículo. A nossa quarta lição é bullying, um problema social. Bullying realmente é um problema, não é uma brincadeira. Tô brincando de bullying. Não, é realmente um problema social que pessoas sofrem com isso. E vamos entender um pouquinho sobre conscientizarmos a respeito do fenômeno do bullying. Vamos nos conscientizar um pouquinho sobre esse fenômeno que é totalmente errado. Compreender o que leva as pessoas a praticarem o bullying. Muitas vezes as pessoas fazem por brincadeira, por maldade ou até mesmo só por diversão própria. Mas tem gente que realmente tem os seus motivos para praticar o bullying. E mostrar o que fazer em casos de bullying, o que nós cristãos que devemos fazer a diferença na sociedade, o que nós devemos fazer em casos de bullying. A nossa quinta lição vai falar um pouquinho sobre padrões de beleza, padrões sociais de beleza. A gente vai ter que nos conscientizar de que a mídia influencia os nossos padrões de beleza. Não é porque o coleguinha que não é crente está usando uma roupa que está super em moda que eu vou ter que usar, sendo que eu sou crente e não uso aquele tipo de roupa, eu não uso o que todo mundo usa. Eu não vou seguir um padrão de beleza e desagradar a Deus, desagradar os olhos de Deus, porque para Deus isso é errado. Não são roupas adequadas que as pessoas devem usar, certo? Então não é por causa de um padrão de beleza, de uma roupa que está na moda, não é por causa disso que eu vou desagradar a Deus e vestir o que todo mundo está usando. Mostrar como construímos nossos conceitos de beleza, de belo e feio. A gente tem esse conceito, belo e feio. Não é a sociedade que vai dizer o que é bonito e o que é feio. A gente vai ver o que pra gente é bonito e é feio. Eu não vou dizer que uma roupa com short curto ou outro tipo de coisa pra mim é bonito. Não, pra mim é feio. E pra algumas pessoas é bonito. Então a gente tem que construir esse conceito em nossa mente. Não achar que porque todo mundo acha bonito, eu também vou achar. Eu não acho, mas alguém acha aquele tipo de roupa bonito. Eu não vou julgar, né? Porque cada um... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz na Bíblia. Aquilo não me convém, mas se convém a alguém, aquela pessoa vai usar, mesmo desagradando a Deus. E também compreender que os padrões de belezas de Deus são contrários aos nossos. Não é porque a gente gosta de uma coisa que Deus também vai gostar. Os padrões de beleza de Deus são diferentes dos nossos. A nossa lição 6 vai falar um pouquinho mantendo-se puro na sociedade. Ensinar que Deus criou o sexo com um propósito distinto. Ou seja, Ele não criou o sexo por um propósito que você acha que é o certo. Deus criou o sexo para um propósito distinto. E a lição mesmo diz, mantendo-se puro na sociedade. A lição está dizendo para nos mantermos puro na sociedade. A gente também vai enfatizar que Deus criou o homem com desejo sexual e que o diabo o tem deturpado pelo instinto, certo? Ele tem deturpado este instinto no homem, mas Deus criou o desejo sexual. Mas coisas que não são certas o diabo leva as pessoas a fazer. E refutar biblicamente as mentiras da mídia quanto à sociedade. A gente vai entender um pouquinho sobre as mentiras que a mídia fala sobre esse ato. A nossa próxima lição vai falar sobre relacionamentos nas redes sociais. Mostrar que as redes sociais não são boas ou más, depende do uso que fazemos dela. Muitas pessoas dizem que as redes são boas, as redes são ruins. Depende. Você está usando corretamente? Você está usando bem essa rede? Ou está usando para coisas que desagradam a Deus? Aí sim a gente vai ver se vai ser ruim ou bom, dependendo do uso que você está fazendo dela.
enfatizar os perigos das redes sociais. Muitas vezes os crentes são influenciados por redes sociais, por influencers, pessoas que têm muita influência sobre outras, e os cristãos acabam se influenciando achando que o que ela está falando é o certo. Mas esse é o cuidado que temos que ter nas redes sociais. Nem tudo ou quase nada que os influencers falam, ou que você vê um post na rede social, você acha que está totalmente certo. Mas você vai ver na Bíblia? Você vai procurar ver na Bíblia se aquilo que aquele post está falando que você viu está certo? Se você acha que está certo ou errado, vá procurar na Bíblia. Se a Bíblia dizer que está certo, ok. Se dizer que está errado, tire isso da sua cabeça. E demonstrar os benefícios das redes sociais. Ela tem perigos, certo? Mas às vezes também tem os benefícios. E a gente tem que saber quais são os benefícios e não achar que tudo que você vê nela é um benefício, certo? Eu vou usar porque eu acho que é um benefício. Não, tem que saber quais são os benefícios que ela vai nos trazer. A lição de número 8 vai falar sobre sociedade e política. A gente vai ter que nos conscientizar de que precisamos, como os cristãos, estar informados a respeito da vida política do nosso país. Não é porque somos crianças, adolescentes, pequenos, que não vamos estar informados. E nós cristãos principalmente, porque muitas vezes alguma coisa é feita na política que acabamos não sabemos, mas que acaba, como não sabemos, nos prejudicando. Não vemos aquilo e quando vamos ver, já é tarde demais. Ou seja, também precisamos ter essa visão e ficar atento também para coisas da vida política do nosso país. Conhecer o significado de política. Qual é o significado de política, da palavra política? A gente vai conhecer um pouquinho sobre o significado dela e explicar o que é um governo teocrático. O que é esse governo teocrático? A gente vai explicar um pouquinho nessa nossa lição o que é esse governo. A nossa 9ª lição vai falar sobre sociedade e missão social. Os nossos objetivos são nos conscientizar a respeito da missão social como igreja do Senhor. Temos uma missão porque muitas vezes pessoas que estão no mundo a palavra de Deus não alcança elas, ou seja, temos essa missão social de alcançar aquelas pessoas para o Senhor e mostrar que o melhor caminho é Deus. Ou seja, a igreja do Senhor tem essa missão. Mostrar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há uma preocupação com os necessitados. Nos dois tem preocupações com necessitados, nos dois testamentos da Bíblia, no Antigo e no Novo. E ensinar que, como filhos de Deus, temos um compromisso com Ele e com o nosso próximo, certo? A nossa 10ª lição vai falar um pouquinho sobre igreja e sociedade. A gente vai ter como os objetivos ensinar o que é igreja dentro de uma perspectiva bíblica. Dentro da perspectiva da Bíblia, o que é a igreja? O que é uma igreja dentro da Bíblia? Nos conscientizarmos a respeito da importância da igreja do Senhor. A gente tem importância, a igreja do Senhor tem alguma importância, sim. E a gente vai nos conscientizar dessa importância e mostrar as ordenanças das igrejas. Quais são as ordenanças da igreja? A gente também vai ver um pouquinho sobre isso nessa nossa lição. A lição 11ª vai falar sobre sociedade e trabalho, que tem como objetivos esclarecer que em breve eles terão que escolher uma profissão. Os adolescentes em breve terão que escolher uma profissão e temos que ter cuidado com a sociedade de trabalho e não nos afastar de Deus. Nos conscientizar das muitas exigências do mercado de trabalho na atualidade. Quais são essas exigências? Como são essas? Qual é o nível de exigência? E nos conscientizar que as escrituras sagradas dizem a respeito de ser bem-sucedido. O que a escritura sagrada, a Bíblia, diz sobre ser bem-sucedido?
A nossa 12ª lição vai falar sobre sociedade e meio ambiente. O nosso objetivo é nos conscientizar da degradação ambiental que o planeta vem sofrendo. Queimam as árvores, desmatam o meio ambiente para fazer estradas, casas, prédios, cidades, e como isso vem acontecendo, qual é essa degradação do meio ambiente que está acontecendo hoje em dia. E nos mostrar o cuidado de Deus com o meio ambiente já no Antigo Testamento, e discutir sobre a questão do lixo no meio ambiente. Esses são os nossos 3 objetivos da nossa 12ª lição desse trimestre. E a nossa última lição vai falar sobre vivendo para a glória de Deus, que tem como objetivo nos conscientizar que devemos viver a liberdade cristã para a glória de Deus. Nos mostrar que devemos glorificar a Deus com as nossas palavras, devemos glorificar a Deus com os nossos atos, nossas palavras, e compreender que devemos glorificar a Deus com as nossas atitudes. Então, esses são os nossos 3 objetivos da nossa última lição. Essa lição vai ser uma lição bastante interessante também pelos nossos temas, pelos nossos objetivos, já vemos isso. Vai ser uma lição bem interessante e que vai agregar, sim, conhecimento. Então, essa foi a nossa análise geral da lição. Já vai estar saindo também o estudo sobre a lição de número 1, que é o que é uma sociedade. A gente vai estar entendendo, entrando um pouquinho mais a fundo nessa lição. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!